Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite a todos. Tudo jóia? Oi, Mônica, tudo bom? Joinha. Já vamos começar a live, vamos só esperar aí dar um minutinho. Para dar tempo de uma... Oi, Fê, dá tempo do pessoal entrar. Só mais um minutinho aí pra gente começar a live. Senão depois o pessoal vai falar que perdeu a sequência. Um minutinho só. Oi, Jair, tudo bom? Boa noite. Fala, meu amigo, tudo jóia? Hoje nós vamos estar falando de água ozonizada, sobre a água ozonizada, qual o melhor tipo de água para se ozonizar e de que jeito nós vamos estar ozonizando essa água, tá? Vai ser uma live muito legal, nós vamos falar bastante aí de água ozonizada, a gente vai conseguir tirar aí tudo quanto é mito da água ozonizada e vamos conseguir ver como dá para fazer uma água ozonizada de qualidade. Maravilha. Vocês todos receberam o livro, né, o e-book que eu mandei para vocês? Se todo mundo recebeu o e-book, legal. Se não, depois é só deixar um oi para mim aqui no próprio Instagram, que eu envio pelo... Acho que é direct, né, que o pessoal fala do Instagram, que conversa. Aí eu mando para vocês o e-book pelo Instagram. Dá para enviar. Legal. Bom, vamos começar. Acho que já deu, né? Maravilha, vamos que vamos. Beleza, pessoal? Antes da gente começar então com os slides, hoje a gente vai conversar sobre a água ozonizada. A água ozonizada ela é usada em tudo, ela é fundamental para a maioria dos tratamentos. Isso mesmo, Jair, é da Filozon mesmo. Oi, tudo bom, Franciscão? Boa noite, como é que tá a família? Bem-vindos aí, a gente vai começar uma aula de água ozonizada. Então essa água ozonizada, pessoal, para quem faz terapia, vamos supor, eu estou falando mais para o nosso campo odontológico, a água ozonizada ela é fundamental, ela ajuda em todos os tratamentos que você faz na parte odontológica. Ela te ajuda bastante mesmo, ela é super resolutiva em alguns casos, é bem legal. Então vamos começar, eu vou estar falando com vocês, não precisa... Oi, Malu, boa noite, Malu. Não precisam se preocupar, qualquer dúvida que vocês tenham durante a live, é só perguntar aqui que as perguntas estão acionadas, tá? E aí eu vou respondendo para vocês, que eu acho legal tirar a dúvida durante a live, ou eu posso deixar um pouquinho para o final se eu ver que é algo que dá para deixar, mas se tiver que matar o problema na hora, a gente manda bala, tá? Obrigado aí por vocês terem entrado aí na live, tá? Então vamos lá, vamos começar. Qualquer dúvida... Oi, mamá. Vamos lá. Então, ó, nós vamos ver hoje os tipos de água que podem ser ozonizadas e as melhores águas para a gente estar ozonizando. Qual é a melhor água para a gente chegar numa excelência de qualidade de água ozonizada, consequentemente atingir um padrão ouro nos tratamentos que nós vamos executar para os nossos pacientes ou qualquer coisa que a gente queira utilizar com a água ozonizada, tá ok? Então, começando aqui... Vocês estão conseguindo ver os slides, pessoal? Se não tiver, vocês me avisam, tá? Então aí lembrando, quem acompanha as lives que eu tenho feito com vocês, mas vocês vão ver de novo a máquina, hoje não tem filmagem da máquina, mas vão ver ela de novo. Essa é a torre que a gente usa para ozonizar a água. Hoje vocês vão conseguir entender bem o porquê que a gente usa a torre. Maravilha. Oi, Cris, boa noite. Então... tem muita dúvida a respeito desse tema da água ozonizada e é comum, porque existem diversos fatores que interferem. Gente, tem muito fator que interfere no sucesso do processo da água ozonizada, muito. São tantos fatores que no final da live vocês vão falar, puxa vida,
é quase assim, é muito difícil ter uma água padrão uns 1000, assim, e é mesmo, são muitos fatores. A própria molécula de ozônio é um desses fatores de tão instável que ela é para você conseguir uma água ozonizada de mega sucesso, né? E aí a gente vai falar hoje, pessoal, da água ozonizada exclusivamente para o uso clínico, tá? Oi, Juju. Oi, Eliana. Então, pessoal, a gente vai usar... Hoje nós vamos estar falando da água ozonizada exclusivamente para o uso clínico. Para piscina, filtro, ambiente, a gente não vai falar nada disso, porque a nossa água, a gente vai falar sobre água terapêutica, tá? É aquela água que vai para tratamento dos nossos pacientes, tá? Então, ó, vou estar passando para frente. Então, aqui eu mostrei para vocês a torre e vocês depois vão estar entendendo o porquê da gente usar muito, praticamente só a torre, tá? Aí eu queria que vocês dessem uma olhada, porque acho que esse até hoje eu não mostrei para vocês. Principalmente quem faz atendimento a domicílio, usa... Oi, Fabi, linda, minha amiga de faculdade. Então, pessoal, esse sistema aqui de ozonizar a água, esse vidro, ele é um bem menor, ele é para 500 ml, se eu não estou enganado. Então, para quem tem a maleta e faz atendimento a domicílio, vai ter que ter um desse mesmo, até porque ele é muito mais grosso, ele é melhor para você estar carregando, para estar ozonizando a água. Não vai ser vai ser uma água boa para tratar tudo, mas você não vai atingir o nível máximo que a torre atinge. Já já vocês vão saber por quê. Aí aqui vai estar entrando a água, ó. Se vocês não entenderem, vocês me dão um toque, tá, pessoal? Eu posso voltar sem problema nenhum. Então vocês vão perceber que aqui, ó, entra o gás ozônio, aqui vai estar a sua água, o tipo de água que a gente vai utilizar, e aqui tem um sistema de saída do excedente, tá? Porque esse sistema é fechado, pessoal. E aí a gente tem um catalisador aqui atrás para destruir, a gente chama de destrutor do excedente de ozônio. Destrutor porque ele nada mais vai fazer do que transformar o ozônio em oxigênio normal, tá? Então, essa água ozonizada é um dos principais veículos para a utilização do ozônio para uso tópico. E as características dessa água ozonizada que a gente tem que ter para ter uma água ozonizada para você usar melhor no seu consultório, é uma água de fácil produção. Então, assim, qual é o ideal de uma água para a gente ozonizar no nosso consultório? É que ela seja de fácil produção, ela tem que estar à mão ali. Ela tem que ser fácil para aplicar e a melhor de todas, né? O que é mais importante nela, ser biocompatível. Cada vez mais a gente está promovendo uma medicina, uma odontologia, hoje um atendimento às pessoas mais humanizado, mais biocompatível, mais biológico, mais natural possível. Não é à toa que os agregados plaquetários estão aí para arrebentar. E o ozônio para potencializar esses agregados plaquetários, tá? Depois vocês vão ver a maravilha que o ozônio faz no IPRF, tá? Essa água tem que ter um efeito antimicrobiano de amplo espectro, e ela vai ter um efeito antimicrobiano de amplo espectro muito grande. E ela tem inúmeras indicações para o tratamento tópico e na odontologia, tá? Então, pessoal, vamos lá, vamos passar para frente. Aí o preparo dessa água ozonizada é um processo físico de dissolução do ozônio na água. A eficácia dela, a velocidade de reação também depende de um monte de fatores. É aqui que eu queria que vocês... Esse quadro aqui vocês podem printar, pessoal. Esse quadro, apesar que no livro que eu mandei para vocês tem. A aula praticamente tem super pouca coisa aqui na aula, muito pouca coisa que não tem no que eu mandei para vocês no e-book, tá? Gente, quem não tem o e-book, lembrando, no final da live me pede que eu mando pelo direct, tá? Então, ó, os fatores... Esses são a condição sine qua non, gente, para essa água ser top, tá? Ozonizada. Então você tem aqui os fatores inerentes à água, tá? É primordial você ter uma água de grande pureza. O grau de temperatura dessa água tem que estar extremamente adequado para esse ozônio ficar perdurando na água, tá? O volume de água, os estudos de hoje
eles pregam um volume de água a ser ozonizada por causa do nível de saturação, entre nível e tempo de saturação dessa água, e o pH. Eu não sei quem me perguntou na live passada, como a live de hoje seria água ozonizada, eu não quis entrar no termo do pH da água ozonizada, que nós vamos falar... É só me mandar um direct, Cadu, você me manda um oi no direct que eu te mando o livro, tá? E aí o pH. E os fatores inerentes ao processo de ozonificação da água é o tamanho e a quantidade da bolha. Então, olha, gente, é muita coisa para atrapalhar a gente nessa produção da água ozonizada. O tipo de difusor, o difusor, pessoal, é aquilo que fica parecendo a pedrinha do aquário que a gente tem em casa, sabe? Para estar jogando oxigênio ali. Claro que a nossa pedra difusora é uma pedra de cerâmica importada da Alemanha, mas é bem por aí, é um tipo de difusor. O tipo de difusor é o que vai fazer o tamanho e a quantidade de bolhas que vai te dar essa qualidade de ozônio. O frasco, lembrando que eu falei para vocês que eu mostrei agora há pouco a torre e depois a garrafinha menor. Então o tipo de frasco, é óbvio que eu mostrei a torre e o frasco, são duas excelentes ferramentas para você produzir o ozônio. Mas é claro que uma delas vai ser a melhor. E o fluxo, que é o mais importante, que eu não canso de falar para vocês, pessoal, o fluxo de oxigênio é que nem você, o pessoal que tem carro, entende um pouquinho de carro, vai entender o que eu estou falando. Se você está injetando gasolina ali, o teu motor está funcionando bem. Se não está injetando gasolina, teu motor começa a falhar. É uma máquina de qualidade, está jogando bem ou está jogando mal. É o que vai dizer se você tem uma qualidade boa ou não de ozônio, tá? Então, ó, vou passando, qualquer coisa vocês me falam que eu volto, tá? Então aí, pessoal, o grau de pureza dessa água. Como o ozônio é muito reativo, mas muito reativo, e ele reage com qualquer coisa que entre na frente dele. Gente, o que você for pensar hoje na sua vida, que você vai querer fazer, seja terapia ou qualquer coisa mesmo pessoal que você vai fazer com o ozônio, lembra, gente... O ozônio, ele quer reagir com tudo que vem pela frente. Como ele é uma molécula muito instável e ele quer reagir, em qualquer meio que você jogar ele, ele vai agarrar e vai sair oxidando. Então, a água, ele vai reagir demais com a água e os resíduos minerais dessa água, tá? Então, para uso clínico, a gente tem que usar uma água muito pura, o mais pura possível. E justamente porque a gente corre o risco dessa reação criar esse subproduto de uma água de má qualidade, tá? Para ozonizar. Então, das qualidades dessa água, a gente vai ter numa escala da pior para melhor aqui. Aí depois eu vou mostrar da melhor, na verdade, para pior, mas aqui nesse slide tá a água filtrada e a água mineral. Depois eu vou explicar para vocês por que elas não são boas para... Então aí a gente já descarta qualquer coisa que não seja medicinal. Lembra que eu falei para vocês? O filtro de água, tudo que é caseiro, industrial, não serve para a gente. O que a gente está fazendo é coisas para a área médica. Então a água filtrada e a água mineral, ela não tem qualidade para a gente fazer, para ozonizar, tá? Aí depois a gente vai ter água destilada ou deionizada, que também vou falar as características delas para vocês, tá? E por último, a água de osmose reversa, que é a top das galáxias, que eu também vou explicar para você. Essa hoje, tá? Hoje, 2020, essa água ela é considerada o padrão ouro para a ozonização da água, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, ó, segundo os resultados de alguns estudos clínicos, hoje já tem estudo clínico, top, estudo brasileiro, tá? E mostrando que a água, quanto mais pura, melhor é para ozonizar ela, tá? Dentro dessa afirmação que eu estou falando, o padrão ouro para você ter hoje uma água ozonizada da mais excelente qualidade, você utilizar nos seus pacientes, nos tratamentos que você vai estar fazendo, e vai ter excelente resultado para quem já está trabalhando com essa água ozonizada, é a água de osmose reversa. Então, para quem não conhece, pessoal, tá aqui
Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Só me dá um retorno, tá? Aqui no slide vocês estão vendo o exemplo de 2 filtros de osmose reversa. Então, a água de osmose reversa, ela retém mais o ozônio que você está fabricando, tá? Ela estabiliza melhor essa molécula e por muito mais tempo. Obrigado, Fê. Então, você tem uma água ozonizada, um resultado final, um produto final muito mais concentrado e muito mais duradouro. Se vocês vão entender por quê, tá, pessoal? Fica de olho. Isso aqui é uma maravilha, gente. Para quem vai fazer o ozônio e depois vocês querem mostrar para o seu paciente que o seu... Porque aí vocês vão ter uma água top das galáxias na sua clínica. É a melhor água no mundo. Então, o que acontece? Água que eu digo, água para ozônio. Quem comprar o filtro, o que você vai poder ter? Você vai ter uma água, quem já tem aí no consultório pode falar para mim, pode me dar o retorno. A gente que tem a água, o filtro de osmose reversa, ele fabrica, se eu não me engano, em um dia mais de 30 litros, se eu não me engano, tem a capacidade de trabalhar mais de 20 litros por dia de água de osmose reversa. Então você pode ozonizar todo o circuito da tua cadeira odontológica por muito tempo. Então, você vai estar ofertando para o teu paciente um tratamento da mais alta qualidade, porque vai estar saindo da tua cadeira a melhor água do mundo, vai estar no circuito, consequentemente a água que está indo para a boca dele. E vai te defender. Numa outra live que nós vamos falar de ozonioterapia com biomolecular, eu vou mostrar para vocês um estudo do raio de ação do nosso aerossol, que a 1 metro é 100% de que a gente está totalmente inseguro nesse tratamento. E a 2 metros dá 50% de chance da gente se infectar. Então, se você está ofertando já uma água que é virucida, bactericida e fungicida, vai ter uma alta performance no seu tratamento e vai refletir no final, tá? Para o seu paciente. Voltando para a live aqui. E aí, caso esse processo de você ozonizar essa água seja seguido corretamente, tudo que eu vou ensinar vocês até o final da live, essa água que vocês vão ter vai durar 20 horas. Vocês vão ter uma água que vai durar 20 horas para vocês poderem tratar com essa água, tá? Dentro dos parâmetros que eu vou explicar para vocês. E aí a gente precisa de um filtro de no mínimo, por isso que eu coloquei esse de 3 estágios e o outro de 6, tá? Então, pessoal, a gente precisa de, no mínimo, para a gente ter uma água de osmose reversa de alta qualidade, de um filtro de 3 estágios, tá, pessoal? E aqui, um filtro de 6 estágios, que aí seria o padrão ouro mesmo. Depois, se vocês forem ver nas empresas que vendem o filtro de osmose reversa, a diferença do filtro de 3 para o filtro de 6 estágios dá no máximo 300, 400 reais. Então, não vale a pena você comprar um filtro só de 3 estágios. Vale a pena você já comprar o top, tá? Beleza? Vamos passar para frente aqui. E aí, saindo da água, pessoal, saindo da água de osmose reversa, que é a melhor de todas, a gente tem uma que talvez, se você não tem o filtro de osmose reversa no seu consultório, você vai ter a água bidestilada ou a água de injeção, tá? Eu trouxe 2 modelos aqui para vocês e eu uso bastante esse daqui, eu comprei ele de caixa. Tem lugares que vende ele bem em conta. Então, assim, esse daqui é muito legal para quando você vai fazer cirurgia, tratamento, é muito bom. Mas o da osmose reversa, ele ainda é padrão ouro. E aí, em segundo lugar, a gente tem a água de injeção e a água bidestilada. Ela retém pouca coisa a menos, mas ela retém menos o ozônio do que a água de osmose reversa. Mas ainda assim ela é indicada nos mais altos parâmetros para processo de ozonização da água, tá? E ela é mais fácil de você achar em casa cirúrgica. Deixa eu ver aqui, o Jair mandou uma pergunta. A água de torneira é totalmente inadequada. Eu vou estar mostrando para vocês que tem muito resíduo tóxico. Nós estamos chegando lá, Jair. Aí essa daqui também é super fácil da gente achar nas dentais, né? Ou casas também de médicas, que seria água destilada
ou a água deionizada, mas essa daqui, a qualidade é outro patamar, gente. A gente vai entrar num outro nível de água que não tem nada a ver com a água bidestilada ou de injeção ou de osmose reversa. Aquelas duas primeiras que eu falei, vocês vão estar desenvolvendo uma água ozonizada para o tratamento que vocês vão ofertar para o paciente de vocês, da mais alta performance. Se você decidir fazer água ozonizada com água destilada ou deionizada, você vai ter uma água que vai durar no máximo 1 hora, segurando essa qualidade de tratamento. Claro que você fala, pô, Cris, mas é o que eu preciso para atuar. Beleza, você pode estar atuando com essa água aí. Talvez você não tenha uma aderência maior de moléculas de ozônio nessa água. Ainda assim, gente, não precisa se preocupar que eu estou falando que ela não tem tanta qualidade quanto as duas primeiras, mas essa você vai conseguir executar um tratamento com ozônio, água ozonizada, com uma qualidade boa, satisfatória e aceitável a níveis clínicos, tá? Ela não está descartada, eu só estou colocando o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Beleza? Então, e aqui a gente começa já não tá aceitando, isso aqui já não é mais aceito pra gente a nível clínico, tá? Que é a água filtrada e a água mineral, elas não são indicadas para ozonização. Elas têm metais pesados, compostos orgânicos, elas têm de tudo ali, gente, que reage com ozônio. E elas vão formar, pessoal, ácido nítrico. Você não quer formar ácido nítrico, não quer ácido nítrico no teu tratamento. Então não é uma água indicada para você ozonizar. Por isso que eu falei no começo, a gente vai trabalhar com... Hoje nós vamos estar falando para tratamento clínico. Não é uma água para limpar fruta, para você fazer qualquer tipo de desinfecção na casa. Não, hoje é um tratamento. Então a água filtrada e água mineral não serve para isso, tá? É para uso clínico mesmo. E aqui começa, lembra aqueles itens que eu falei para vocês, que era um monte de itens super complicado para você ter uma água de ozônio bem de qualidade? Começa já na temperatura. Então, depois da água, que a água é o que é mais importante, nós vamos ter a temperatura. E aí, pessoal, o ozônio ele é parcialmente solúvel na água, como a maioria dos gases, né? Então, conforme a tua temperatura, pessoal, quanto menor a temperatura que você for fabricar essa água ozonizada, melhor e mais tempo de atividade esse ozônio vai ter na água. Porque o frio, ele estabiliza a molécula, tá? Então, quanto mais baixa essa temperatura, mais tempo de permanência e mais tempo ativo essa água vai ficar. Lembra que eu falei para vocês que a água top, que é a de osmose reversa, ou a bidestilada, ela vai ter uma performance depois de feita, que nós vamos ver agora aqui para frente, ela vai ter uma performance de até 20 horas. Lembrando, pessoal, que até 20 horas começa a cair a qualidade dessa água. Então, ela chega em 20 horas perdendo a totalidade da eficiência dela. A gente vai ter uma eficiência de 100% de no máximo 4 horas, tá? No máximo, 3 horas e meia, 4 horas. Aqui a Bertô está falando que usa água ozonizada para feridas. Putz, eu acho o padrão ouro. Muito bem. As enfermeiras, pessoal, elas dão muito show. Eu vou ver se eu consigo fazer uma live de feridas. O que elas fazem um debridamento das feridas. Elas tratam a ferida com a água, depois o gás e depois o óleo ozonizado. Elas fazem verdadeiros, a palavra certa é milagre na galera que está com ferida, tá? Fabizinha também está falando que tem um colega dentista que está esterilizando a sala em atendimento de ozônio. Fá, esse mundo do ozônio é assim... depois eu te explico, você vai ficar louca, você vai querer ter ozônio no seu consultório. Gente, lembrando, depois se vocês entrarem aqui no Instagram... O curso que a gente vai dar na Unip para ozonioterapia para dentistas somente, infelizmente, vai ser agora no segundo semestre, tá? Então, quanto menor a temperatura, melhor é para segurar essa água. Ah, Cris, mas e o volume? Lembra que eu falei para vocês que tem um determinado volume? Quando pessoal, o ozônio,
a realidade, pessoal, é que a gente está fazendo ciência com o ozônio, tá? Então aqui eu vou dar um breakzinho para a gente, só rapidinho. A ozonioterapia, a gente está todo dia tendo que mostrar que ela é eficiente. Então a gente, a cada tratamento, por isso que o pessoal fala, qual a micrograma que eu ponho, qual a dose, qual a dose, qual a dose. Gente, a gente já utiliza a Declaração de Madrid, justamente porque a Declaração de Madrid foi todo mundo sentando na mesa e fazendo um consenso médio de tratamento. Você, com o tempo, pessoal, você vai atingir o grau, você vai ver o quanto o seu paciente precisa de potência da sua máquina para o tratamento que você quer. O mesmo paciente ele pode precisar de uma alta dose para ser bactericida, virucida, e depois você precisa de uma dose bioestimulante para ele que vai ser de baixa dose, entende? Então você precisa entender muito do ozônio para saber o que você está fazendo, tá? Vamos lá. Então, seguindo, o volume. E aí a gente já tem pesquisas mais atuais, essa é super atual, 2016, em que já está se baseando no padrão de 1 litro, tá? Então a torre, aquela torre que a gente coloca ali, ela não está à toa. Lembra que eu falei para vocês no começo? A torre, ela não está lá para brincar. Aquela torre, ela é comprida por um motivo, tá? E ela cabe 1 litro de água para ser ozonizada por um motivo também. Então a gente já sabe que o volume de 1 litro é o ideal para você ter uma alta performance desse ozônio fabricando nesse permeio que ele utiliza para andar pela água, tá? Até ele daquela parte mais inferior até a parte superior do frasco ali, tá? Então, olhando aqui para vocês, que eu não sei quem na outra aula, na outra live, perguntou para mim do pH. Fá, é isso daí mesmo. Você utilizou o óleo ozonizado, na verdade não é nem que ele evoluiu, Fá. Assiste as outras lives, você vai ver a live de história do ozônio, é a aula mais linda, a live mais linda que a gente fez até hoje. O ozônio já é usado há mais de 100 anos, a gente só está mostrando mais agora, mas essa performance dele é muito antiga. Então, pessoal, o pH da água, quanto mais ácida a água, melhor é. Vocês viram que eu coloquei aqui, de propósito, um embleminha aqui do número 5. Então, assim, se a gente conseguir chegar numa água com uma acidez número 5 aí, a 5 de acidez, você vai ter uma água de excelente performance no final ozonizada, tá? Porque se você tiver um pH alto, você perde mais da metade do ozônio que você jogou naquela água, tá? Então aqui, o pH quando superior a 8, praticamente metade do ozônio que você tem ali, ele se decompõe em formas intermediárias, tá? E aí num período de 10 minutos você praticamente perde tudo, é muito pouco tempo de ação, então você tem que ter uma água fria e ácida. Então, pessoal, quem não tem o e-book, me manda aqui do direct que essa live aqui eu vou mandar um e-book para vocês. Então, gente, essa água, ela tem que estar extremamente gelada, a temperatura, eu vou falar agora para vocês, ela tem que estar mais ou menos de 8 a 10 graus Celsius. Então você vai deixar a tua geladeira preparada ali para 8, 10 graus, numa água com pH 5. Tá? Seria o ideal para você ozonizar essa água aí. Então, aqui, de novo eu trouxe a torre para vocês. O objetivo desse processo todo de ozonificação é potencializar a dissolução dessa água até ela chegar aqui em cima, tá? E para isso que acontecer, gente, por que a gente usa essa torre? Essa água vai sair, que eu acho que vocês não vão enxergar aqui embaixo, mas na live passada que eu mostrei no consultório fabricando água ozonizada, vocês vão ver que tem o difusor de cerâmica aqui embaixo onde solta as bolhas. E para isso você tem que ter uma superfície de contato extremamente
grande, essa superfície que essa bolha vai percorrer e ela vai entrar em contato com a água e com a superfície do vidro, ela tem que ser distante. Quanto maior essa distância e maior contato essa bolha tiver na água, ela vai ter uma perfusão, ela vai deixar mais ozônio nessa água, e esse tubo cilíndrico aqui mais alto, ela vai ter um resultado de final de ozônio com maior intensidade do que um frasco menor, tá? Oi, Shirley, querida, tudo bom? Então, para você ter esse ozônio em água, é feito por um sistema fechado. Pessoal, esse sistema aqui, ele é fechado. Lembra que eu mostrei para vocês aquele segundo vidrinho? Esse daqui grandão, vocês não estão enxergando, mas atrás dele aqui, por trás dele, tem aquele catalisador que destrói o ozônio e converte ele em oxigênio de novo, tá? Então, por uma dessas entradas aqui, está entrando o ozônio, que é o que está saindo na pedra, e o excedente desse ozônio está saindo para o destrutor, que é o catalisador, tá? E aí aqui lembrando para vocês que hoje a pedra ouro, padrão ouro para se produzir esse ozônio é a pedra em cerâmica. E existe uma perda, tá? A gente acaba perdendo de 10 a 15 microgramas no resultado final desse ozônio, tá bom? Aí aqui eu deixei mais ou menos para vocês verem a diferença, gente, da quantidade de bolhas. O que quer dizer isso? Se você tem bolhas grandes, você vai ter ozônio ali, mas numa menor quantidade. Agora, quando você tem muitas bolhas, você vê que esse último aqui que eu estou mostrando para vocês é praticamente uma nuvem de bolhas, que é o que a gente já consegue produzir hoje. Então, seguindo esse princípio de aumentar a superfície de contato para potencializar o ozônio na água, a gente tem que trabalhar com grandes quantidades de bolhas. Grandes quantidades não é só grandes quantidades em tamanho, é grande quantidade de bolha e de tamanho menor. Quanto menor a bolha, melhor vai ser a sua água ozonizada. Ela vai ter um grau de impregnação de ozônio nessa água muito maior, tá? Aí aqui, gente, a gente ainda não chegou nesse nível. Eu coloquei aqui para vocês. Vocês sabem que eu amo história, né? Então já está rolando aí no mundo, os japoneses já estão fazendo o que será o futuro da água ozonizada. Ali eu mostrei para vocês até agora o que existe de fato, tá? Mas aqui eu já estou trazendo o futuro para vocês aí na mão. O que é o futuro da água ozonizada? Gente, a gente já tem isso aí. É a nanobolha. Hoje você tem tratamentos de rios, afluentes aí que estão super degradados, tratando com nanobolha e com ozônio, tá? E aí o que é essa nanobolha? Você tem um sistema aqui que eu já dei numa live anterior, é um sistema injetor, que agora eu esqueci o nome dele, gente, mas é um sistema injetor, ele é nível industrial. De um lado vai entrar o ar numa altíssima pressão, e no outro vai estar entrando o ar, que eu digo o ozônio, e no outro a água. E aí vai criar essas nanobolhas. Gente, escuta o que eu vou falar, mas assim, depois você tem que esquecer, porque a água de performance nossa de ozônio é de 20 horas. O dia que a gente conseguir integralizar a nanobolha no ozônio, olha a diferença. Hoje a gente trabalha com a melhor água ozonizada, que é a de osmose reversa, a 20 horas de uso clínico. Olha só, galera, quando a gente puder ozonizar a água com nanobolha, essa água vai poder ficar ozonizada, pessoal, por 6 meses. A gente vai dar um salto que não tem... Você vai poder dar para o seu paciente, levar para casa dele, e ele vai estocar essa água ozonizada, que hoje a gente não consegue. Fica no máximo aí 20 horas. Então olha o salto de 20 horas para quase 6 meses de água ozonizada. É um absurdo, né? Então isso aqui fica mais para detalhe técnico, mas daqui a pouco tá aí, né? Tudo que os japoneses fazem, daqui a pouco tá aí. Então, ó, outro item agora que a gente vai passar para a gente ozonizar. Não adianta a gente ter uma máquina, pessoal. Então, assim, para quem tá aprendendo agora a começar a mexer na máquina, lembra que eu coloquei na última live 5 minutos? Não precisa mais do que isso. Você vai estar gastando oxigênio medicinal à toa, tá? Você vai encher aquela tua torre com 1 litro de água, tá? Ou o frasco que você deseja tá ozonizando a água.
E aí aquela torre, vou falar na torre porque o estudo científico é baseado em 1 litro, tá? E a torre ela tem 1 litro certinho, tá bom, pessoal? Então o tempo de ozonização de 5 minutos é o tempo necessário que a água entre em saturação com ozônio. Ela vai saturar de ozônio nesse período de 5 minutos, independente da concentração que você usa. Então aqui a gente pode bater um papinho, pessoal. Vou deixar o slide para vocês memorizarem isso, tá? Como a osmose reversa, a água de osmose reversa, ela segura por mais tempo, é importante que esse aparelho tenha altura suficiente para segurar mais esse ozônio. Aí o que quer dizer isso? Vamos supor, a Bertô pode falar, Cris, eu quero fazer... Ela que trata, que é a nossa enfermeira aqui da live... Ela vai tratar um paciente e ela tem uma ferida extremamente infeccionada. Ela vai produzir em 5 minutos uma água ozonizada a 60 microgramas. Por quê? A 60 microgramas a gente vai ter uma ação bactericida, fungicida, virucida. Aí ela vai tratar aquela ferida ou o tratamento que você queira fazer no seu paciente, se ele for de amplo espectro, tem que ser a 60 microgramas. Ah, Cris, já limpei a ferida, debridei ela, deixei ela super limpinha, sequinha, tá bonitinha. O que eu vou fazer agora? Você tem que promover um estímulo para essa ferida entrar num processo de cicatrização. Você quer fazer uma ação desculpa, pessoal, bioestimulante, uma ação moduladora de fatores de crescimento. Você vai usar 5 minutos numa micrograma menor, então você vai usar mais ou menos para segurar entre 15, 20, 25 microgramas a 5 minutos. Então vocês entendam que não importa a potência, o quanto você acelera a máquina ou não. No final desses 5 minutos, você vai obter aquela água target, ou seja, é aquela água alvo. Para que você quer tratar? Você quer que ela seja desinfectante? É 60 microgramas. Você quer que ela seja biocompatível, bioestimuladora? Ela vai ter que ser de menor microgramagem, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui... Beleza, então vamos passar aqui, 5 minutos, se vocês entenderem alguma coisa, vocês me falam, tá? Aqui, legal. E aí, quanto mais tempo que eu falei para vocês, quanto mais tempo de contato com a superfície que o ozônio tiver, melhor vai ser a taxa de transferência. O que é essa taxa de transferência, pessoal? É a taxa que esse ozônio está sendo jogado na água e ele está sendo transferido para essa água, tá? Ele está sendo absorvido por essa água. Lembrando, essa água está a 8 graus Celsius, de 8 a 10 graus Celsius, e ela está... uma água de osmose reversa ou bidestilada, tá? E aí é importante essa informação. A coluna sempre ozonizada cheia. Você vai usar lá 1 litro, porque nos estudos científicos é essa proporção de 1 litro que é a melhor taxa de transferência de ozônio para a água. Ela é o melhor. Lembra que eu mostrei para vocês aquela garrafinha menor de 500 ml? Para vocês terem uma ideia, o mesmo trabalho que vocês vão ter para ozonizar na torre de 1 litro, naquela de meio litro, você vai ter metade da capacidade de ozonização dessa água. Só para vocês terem uma ideia da diferença da superfície de contato. Se a superfície de contato é menor, você tem uma transferência já de metade da concentração desejada. Não significa que aquela água, pessoal, não tenha uma característica de uso clínico eficiente, mas significa que essa eficiência não está no top, entenderam? Jair, não, no Brasil, que a Anvisa libera, não. Você perguntou se tem aparelhos que passam dos 60. Não, a gente nem precisa que passe dos 60, tá? Terapeuticamente falando, é até uma besteira a gente ter um aparelho que passe dos 60, o pessoal vai se matar. Já é perigoso nos 60, você imagina com mais. Nos Estados Unidos hoje e em outros países tem aparelhos que chegam a 100 microgramas. Mas aqui a gente nem usa em 100 microgramas. A gente até nem usa tanto no 60. O 60 é quando você vai fazer uma dose de ataque maior, né? Vamos lá, então, pessoal. Aqui, ó, eu coloquei de novo o esqueminha da live passada em que eu fiz a água ozonizada para vocês.
Então, o que é importante? Esquecem, pessoal, a marca do que vocês vão estar mexendo, mas vocês têm que estudar o ozônio, por isso que vocês têm que ser, quem usa o ozônio, seja ele o próprio paciente, ou seja, quem executa, o executor, o profissional da área de saúde, você tem que ter uma máquina, por mais barata ou não barata que ela seja, de qualidade. O que é uma máquina de qualidade? Ela tem que ofertar esse oxigênio medicinal que está aqui, pessoal. Tem que sair o oxigênio medicinal. Esse fluxo daqui, ele não para, tá? Mas a máquina aqui dentro, ela tem uma capacidade de absorver esse oxigênio numa velocidade constante. Então, se tem oxigênio aqui ou não tem tanto oxigênio assim, ela vai absorver o mesmo tanto. Claro que se acabar o oxigênio aqui, a máquina vai acusar para você, ó, acabou. Cris, acabou o oxigênio, troca aqui o cilindro. Mas até o final ele vai te ofertar uma quantidade fixa. Essa que é a grande sacada da máquina que tem o fluxômetro. Você tem um range terapêutico maravilhoso, tá? E aí esses estudos, tem muitos estudos que falam que essa oferta deficiente de oxigênio ou demais, você não vai ter um ozônio de qualidade na água, tá bom? Então, beleza, vamos lá, pessoal. E aí no e-book tem para vocês. Como eu antes, eu estava terminando de fazer a live para vocês, eu ainda não estava com o e-book na mão. Então, aqui eu já ia deixar para vocês um modelo prático de uma água ozonizada. No e-book tem, não precisam ficar se preocupando aqui de anotar, tá, pessoal? Então, no e-book tem esse passo a passo para você ter uma água de qualidade. Eu só vou ler aqui para vocês acompanharem comigo. Então, o primeiro passo para você ter uma água padrão ouro é pegar essa água de osmose reversa. Então, eu estou trabalhando com o padrão ouro, tá? Eu estou falando no padrão ouro. Você vai pegar a sua água que vai ser ozonizada, no caso a de osmose reversa. Antes dela ser ozonizada, ela já ficou um dia na geladeira, gente. Ela já ficou 24 horas na geladeira numa temperatura de 8 a 10 graus na quantidade de 1 litro. Até a garrafa eu vou falar para vocês qual que é a garrafa ideal, tá? Aí você vai colocar essa água gelada na hora que ela vai ser ozonizada dentro daquela coluna, que eu falei para vocês que é o frasco top. E aí você vai colocar esse 1 litro na coluna de vidro, tá? Na capacidade dele. Terceiro passo, o modelo da máquina. Lembra que eu falei para vocês que você acaba perdendo qualquer modelo de máquina, você acaba perdendo um pouquinho de microgramas para estar fazendo essa água ozonizada. Os filtros, os aparelhos da Filozon, eles possuem. A Filozon tem um departamento que, com o passar do tempo, se você tiver meio cismado com a tua máquina, se ela está produzindo ou não, é bem barato, tá? Você manda lá, eles fazem a manutenção e te falam se a tua máquina ainda está está fazendo oxigênio em alta capacidade, tá? Aí você vai ozonizar por 5 minutos, que foi o que eu falei para vocês, tá? E 5 minutos, que é o período que você vai ozonizar essa água a 1 litro, tá? Depois desses 5 minutos, pessoal, essa água não absorve mais ozônio. Aí o quinto passo, pessoal, você vai armazenar essa água em um recipiente de vidro, devidamente tampado, e ele volta para a geladeira. Lembra que eu falei para vocês que essa água ela vai ter uma performance até 20 horas, mas não é a mesma das 3 horas e meia inicial, 4 horas, tá? Que é o que a gente vai ver aqui, ó. Aí para ter eficácia, se você seguiu todas essas regras que eu falei, você tem as 20 horas de água clínica, tá? E aí, aquilo que eu falei para vocês, as 3 horas e meia primeiras, até 4 horas, você tem uma perda muito pequena de ozônio, ou seja, essa água, até 4 horas, ela está no top das galáxias para você utilizar. Então, se você tem um filtro de osmose reversa, você vai ter litros e litros de água para estar fazendo ozônio. Então, você vai poder pôr água ozonizada para desinfectar a bancada, a cadeira odontológica, para o teu paciente fazer bochecho, para a ferida dos seus pacientes. Para o que você quiser, você vai ter água.
O filtro de osmose, pessoal, reversa, em um mês ele se paga na clínica, para vocês terem uma ideia, porque a água bidestilada ela não é barata, tá? Então no final, e outra, o filtro de osmose reversa, essa água de osmose reversa você usa na tua autoclave. Para quem usa pra caramba autoclave, tem muito tratamento, sabe que em 2 meses já se pagou, tá? Então, outra coisa, Cris, dá para reozonizar essa água? Eu não vou falar para vocês que não dá. Dá. Aqui eu coloquei um vermelhinho, mas não é porque ele é perigoso e não pode. Não é recomendado. Por quê? O que a gente quer na medicina, o que a gente quer na ciência, né? A gente quer alta performance. Então, assim, se eu quero alta performance, eu tenho que ensinar vocês a fazer uma água de alta performance ozonizada. Então, eu posso ozonizar de novo? Putz, você não tem água para fazer, vai reozonizar aquela água. Mas não é indicado a reozonização da água, porque ela não vai reter mais ozônio como ela retinha antes. Então, a capacidade de reter ozônio que ela tinha antes não vai ser efetiva. Que grau que eu vou ter de impregnação desse ozônio? Putz, X, não tem estudo. Hoje não tem estudo que fala que a água reozonizada ela tem 50%, vamos supor, de parâmetro de impregnação, 30%, 70%. O dia que a gente tiver esse estudo, a gente vai poder falar até quanto tempo a gente pode reozonizar essa água ou não. Então, assim, para efeito de conversa, você tem um filtro de osmose reversa? Putz, coloca no teu circuito, coloca essa água para trabalhar e faz uma nova, tá bom? Porque é barato, ozônio é barato, tá? Então, pessoal, deixa eu ver aqui o que vocês... O Jair está me perguntando quanto de micrograma usa na água para o consultório, para higiene bucal. Não, a higiene bucal vai ser a mesma que você vai usar no high power da tua cadeira. Então você vai colocar ela 60 microgramas ali, o que você vai estar conseguindo no final de água ozonizada, você vai ofertar para o teu paciente fazer o bochecho. Vamos supor, a gente está acostumado no consultório odontológico, o paciente chega, a gente dá um colutório bucal para ele fazer um bochecho antes do procedimento. Nossa, na hora que você pede para ele já fazer um bochecho com essa água ozonizada, o tratamento começou ali. Entendeu? O tratamento já começa ali. E aí você tendo água já no seu circuito hidráulico da cadeira odontológica, essa água que você está ofertando no tratamento ela é padrão ouro. Então, assim, essa água que vai estar entrando na boca dele durante o tratamento, seja com a alta rotação, ou seja numa cirurgia, numa raspagem, o que quer que você faça de tratamento, ou uma limpeza de uma ferida, essa água vai estar entrando a nível terapêutico. Então você vai ter um substrato, um residual final que não é tão impactante quanto uma água contaminada que fica na tua cadeira. Porque vocês sabem que a cadeira, se não está bem tratada, não está bem desinfetada ali, é uma água que é contaminante, certo? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então, aqui para finalizar, esse é o último slide. Não tem estudos clínicos, tá? Mas eu vou falar para você, inclusive a nossa enfermeira que está aí, eu não sei se ela faz isso. Mas eu costumo, quando eu tenho um paciente que está com algo agudo, eu estou tratando ele e eu quero ter uma maior performance, mas não tem estudo clínico, tá? Com relação ao congelamento da água ozonizada. Não existe evidência científica de que ela é efetiva. Então, você tem que levar em consideração que existe o ponto de fusão entre gás e água, esses pontos são diferentes. Então, esse fator interfere diretamente no processo de descongelamento do gelo. E aí, a água ozonizada, quando descongela, muito provavelmente o gás já evaporou, tá? Não restando nada ativo naquela água. Só que não tem estudos disso. Então, assim, pode ter e pode não ter. É aí que eu uso. Então aí fica uma pergunta a ser respondida, se é a ação do cubo de gelo, por questões metodológicas, não se conseguiu ainda averiguar essa efetividade. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Como não tem estudo científico, então a gente vai entrar no campo da vivência clínica, ou da casuística, ou do que você acredita. Nós, na odontologia, a gente usa bastante, às vezes, o gelo para determinados pós-operatórios, ou imediato, ou mediato, entende? Então, assim, se eu preciso já que meu paciente use o gelo, por que eu já não produzo para ele um gelo ozonizado? Concordam comigo? Então, assim, na dúvida, gente, se segura ou se não segura, se eu preciso que o meu paciente precise limpar uma ferida
e eu consigo ofertar para ele algo de qualidade, eu vou fazer uns saquinhos de gelo para ele, aqueles do geladinho ali, vou colocar e vou mandar ele para casa com 10 saquinhos daquele gelado, claro que num isopor com gelo para chegar na casa dele ainda congelado, tá? Então, mas assim, entre ele usar um gelo normal e um gelo que eu ozonizei, uma água de altíssima qualidade que eu ozonizei, galera, melhor ele usar uma água top ouro, e que teoricamente foi ozonizada e teoricamente ela pode ter um resíduo de ozônio ali. Então, pelo menos, eu estou tentando agir ao máximo na maior performance, à distância, claro, mas a gente está buscando uma performance melhor, tá? Então, a gente acaba por aqui essa parte de água ozonizada. E aí, o que vocês quiserem falar de perguntas, pessoal, o que vocês tiverem de falar de pergunta, pode perguntar que eu vou responder. A gente tem 8 minutos para responder as perguntas. Então, lembrando, antes de eu começar a responder as perguntas, vocês já podem fazer aqui que eu pego as perguntas, tá, pessoal? Então, lembrando, o que eu quero que vocês coloquem, deixa na nossa cabeça. Aliás, vocês não, a gente que trabalha com ozônio, o que a gente tem que ter na cabeça? Qual é o alvo que a gente quer atingir? Eu quero um alvo bactericida, eu vou usar um tanto de microgramas. Vocês precisam estudar o ozônio para quê? Para saber o quanto de microgramas você vai utilizar naquela terapia que você quer fazer. Então, quando você começar a entender todo o processo de ozônio, a questão do quanto usar, ela é a de menos, porque você já sabe para que serve todo aquele ozônio que você vai utilizar e qual é o alvo final que você quer estabelecer para o seu paciente. Se você quer... Vou dar um exemplo vou dar um exemplo da retal, nós vamos sair um pouco do campo da odontologia, vamos entrar no campo do ozônio retal. Você vai colocar uma bag, você quer uma ação bactericida, virucida, você vai entrar a 30, 35, lembrando, pessoal, que você vai começar de pouquinho e vai aumentando, você não chega no teu paciente e coloca muito de uma vez, você tem que fazer todos aqueles exames criteriosos, para saber se ele não tem um problema da G6PD, senão aí vocês podem ter um problema com o teu paciente na cadeira, tá? Então você quer uma ação bactericida, virucida, fungicida, você vai entrar nos seus 40 microgramas para uso sistêmico. Eu quero uma ação imunológica, bioestimulante, você vai usar aí de 10 a 20 microgramas, no máximo 30 microgramas. Então é ver o alvo que você vai utilizar. Então não adianta ficar preso, a gente não pode ficar preso em concentração. Eu tenho muitos fóruns que eu participo, muitas páginas que eu participo de ozonioterapia, e eu acredito que ali é muito paciente. O pessoal da área de saúde não faria pergunta porque você já lida com ozônio, eles já sabem o tanto que vai estar utilizando no protocolo deles, né? E a pergunta que todo mundo sempre faz é o quanto eu ponho, qual protocolo? Gente, não adianta vocês guardarem um protocolo na cabeça, porque às vezes para o teu paciente X microgramas dá certo ou X microgramas não dá certo. Então você vai modular. A Bertol que está aqui, ela pode falar para vocês, ela limpa uma ferida, às vezes ela fala, puxa, eu tenho que colocar menos, porque gente, em muitos casos na vida, vai por mim, menos é mais. Quanto menos você coloca ali, não entra com tudo, melhor vai ser a resposta tecidual do teu paciente, tá? Então, essa aula está disponível para vocês aí no e-book que eu mandei, essa live. Na próxima live eu vou pegar algum termo. As lives de ozônio estão tão legais que eu acabei esquecendo um pouco da parte de gestão pessoal e gestão clínica, né? Então a parte de gestão acabou ficando um pouquinho para trás. E deixa eu ver aqui. Isso, Jair, o protocolo é apenas uma referência do protocolo do paciente? Não, se você ler depois, eu posso ver, eu vou mandar para você, só que está em inglês, porque ele acabou de chegar esses dias, que é a Declaração de Madrid. Muitas pessoas falam que é o Protocolo de Madrid, né?
a Declaração de Madrid são os protocolos no Consenso de Madrid que eles chegaram. Então você vai ter lá retal a X microgramas para diabetes, a retal para tratamento cardiovascular vai usar tanto, a auricular vai usar tanto. Lá no protocolo de Madrid, eles te dão toda a sequência de protocolo inicial que você vai executar. Não significa, Jair, que você vai utilizar aquele protocolo para sempre. Não, ele é uma base de bolo para você fabricar aquele bolo. Agora, o tratamento que você vai fazer, você vai tipificar, você vai estabelecer para o teu paciente uma dosagem praticamente individual, que é a dose dele. Então a gente acaba descobrindo, é como se fosse ali um remédio para dor de cabeça. Você fala, putz, a minha dor de cabeça eu preciso de 2 comprimidos, um não passa. Então você já sabe que você toma 2. Tem aquele cara que fala, putz, esse remédio aqui, eu tomo é demais. Você vai cortar pela metade. O ozônio é uma vivência clínica, tá, da gente. Claro que 70% dos pacientes vão utilizar a nossa receitinha de bolo, mas 30%, 40% não vai utilizar. Eles vão derivar um pouquinho para mais e alguns vão derivar um pouquinho para menos nessa quantidade. Água ozonizada é muito simples, tá? É o que eu tinha para falar, isso que a gente conversou hoje, que é a qualidade de água, mas é de suma importância, gente, que essa água seja de qualidade. Tem muita gente aí, para vocês que trabalham aí com ozônio, vocês vão ver que tem muita gente trabalhando com uma água ozonizada que não é dessa alta qualidade. Por quê? Porque ele não está usando um insumo de alta qualidade. E quando a gente usa um insumo de qualidade, quanto melhor o material que a gente usa, melhor é o trabalho final, tá? Então, vou deixar um abraço para vocês. Conforme eu for fazer a próxima live, eu já deixo avisado, tá? Amanhã tem live de harmonização orofacial com a Dani também às 8 horas, 20 horas no canal dela. Maluzinha, beijo para vocês. Fiquem com Deus. Cuidado aí com o Covid. Beijo a todos. E precisou, me manda um oi no direct que eu mando o e-book para vocês, tá? Até terça-feira que vem às 8. Um abraço a todos.